Boa noite para você que chegou agora para tomar um cafezinho Coré. Obrigado mais uma vez o Coré por ser parceiro nosso, tá? Nosso cafezinho não pode faltar, porque aqui é papo de balcão, que acontece toda segunda-feira, direto dos estúdios, né? A gente batendo um papo. Hoje a gente vai conversar com o Max Lima. Mas hoje tá bem divertido, né? Muita coisa acontecendo, Itiutaba sendo citado em rede nacional. E eu vou fazer um comentário a respeito desses acontecimentos, viu? Você que tá nos acompanhando, vai ver as principais manchetes, né? Afinal de contas, o nosso deputado André Janones é citado mais uma vez por rachadinha, né? Lembra que ele falou da galera do Bolsonaro também, do Flávio Bolsonaro e tudo mais, tinha que ser preso, tinha que perder o mandato, uai. E aí? O Fabrício já tinha denunciado antes, agora o Cefas, né? Essa do Cefas ainda mais contundente. Como é que vai acontecer agora? Mas vamos agradecer os nossos patrocinadores. Quem nos apoia, quem está sempre com a gente, isso é muito importante, tá? Esse programa só acontece graças a esses apoios, né? E a gente tem a grata satisfação de ter amigos que acreditam nesse projeto, muito mais do que patrocínio, são parceiros. E agradecer a GM Tecnologia, né? Tecnologia e inovação, tudo em segurança eletrônica, sistema de câmera, portão eletrônico, sistema de alarme, vendas, manutenção, instalação e interfones, tá? Solicite seu orçamento sem compromisso através do 99819-6274. E aí vale lembrar que a GM está apta a prestar serviço para grandes empresas, tá? Em termos de documentação, equipe técnica, tudo que as empresas exigem, eles estão aptos, né? O Max, eu vou conversar com o Max passou por uma situação, não sei se ele tinha um sistema de segurança, mas esse tipo de sistema de segurança é exatamente para inibir, né? Pessoas que invadam sua loja, que coloquem fogo, que depredem a sua loja. Afinal de contas, a GM Technology está pronto para poder te atender. Agradecer também Juninho da JR, tá? Através da JR Financiamentos, Carros e Motos, que nos apoiam, que está sempre nesse projeto. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer o Armazém 63. Lembrando, o Juninho fica na 18 com a 11 e a 9, tá? Se você quer comprar o seu veículo, vá até lá. Tem várias formas de pagamento. É um cara bom de fazer negócio, equipe muito boa. Então aí lá, bater um papo com ele, sem dúvida nenhuma, você vai ser bem atendido e já vai sair de lá motorizado, tá? Agradecer também Leonardo Altef, nosso apoiador, Café Coré, todos aqueles que acreditam no nosso projeto, meu muito obrigado. Afinal de contas, é assim que a gente toca o programa, né? É GIM Tecnologia e Informática. Agradece aí a todos que entram em contato com eles. GIM, tá? E aí, gente, o que vocês acharam hoje? Né, Max, eu vou te pedir um tempinho, daqui a pouquinho eu vou falar com você, tá? Primeiro, vou mostrar que o Max já tá no estúdio. Mostra o Max já tá aqui. Max Lima, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu te pedi um tempinho que eu quero falar, sim, né? Sim. Aconteceu umas coisas hoje que eu quero tecer um comentário sobre, né? Afinal de contas, hoje Itiutaba foi notícia em rede nacional. E aí não só o deputado, também, né, a prefeita Leandra Guedes, que naquela época era assessora do André Janones. Lembrando que eu entrei em contato, né, com a assessoria de imprensa da prefeitura. A assessoria de imprensa se manifestou, né? Falar nisso, eu estou até conversando aqui com meu amigo carioca, né, o Clésio Braga, responsável lá pela redação do canal Janela Aberta, ele que fez diversas matérias hoje, né? Não são todos os canais de comunicação que estão fazendo matéria aqui em Itiutaba a respeito disso, tem canais regionais que não estão falando a respeito desse conteúdo, né? Eu não sei todos os canais que falaram, mas lá na imprensa mesmo, na assessoria de imprensa, eu fiz esse questionamento, e no grupo da imprensa também eu fiz, que todo mundo da imprensa deveria pelo menos pedir manifestação da prefeitura. A prefeitura, né, se manifestou para mim dizendo o seguinte: olha, nós somos assessoria da Prefeitura Municipal de Itiutaba e não da prefeita Leandra Guedes. A prefeita Leandra Guedes tem a sua própria assessoria, mandou um e-mail, mandei um e-mail para eles e não recebi resposta ainda. Estou aguardando a resposta da administração não, né? Da Leandra Guedes, porque aí no caso não é nem como prefeita, mas sim enquanto pessoa física. Mandar um abraço para quem já está nos acompanhando, né? Edson Roberto,
Edson Roberto, eu quero te trazer aqui pra gente bater um papo. Tô vendo seus programas, os quadros que você tá fazendo, tá bem divertido, bem didático. Vamos bater um papo em breve aqui. Fica aguardando sua confirmação pra gente estar aqui no estúdio junto. Mandar um abraço pro Anetuane. Anetuane, né? Bora, Anetuane, um grande abraço pra você. Anetuane que já foi agente penitenciário, um cara que trabalha lá do bairro Natal, amigo meu de infância. Amigo meu de infância não, que ele é muito mais velho do que eu. Mas enfim, isso é outro detalhe. Vamos começar com as manchetes? Coloca a manchete. Manda um abraço pra GIM Tecnologia que tá aqui, né? Também pro Mário Paganini que já tá nos assistindo. Boa noite. Então tá aqui. Primeira imagem que a gente traz, né? É a do Paulo Capelli. Paulo Capelli que foi quem trouxe essa matéria à tona, né? Que o ex-assessor do Janones aponta suposta responsável por coletar o dinheiro e expôs, né, essa fotografia onde está André Janones e Leandra Guedes. Acredito que Leandra Guedes, ainda na época que era assessora do deputado André Janones, essa matéria saiu 2 e pouco da manhã, então na hora que eu acordei meu celular já estava no 12, né, um monte de gente mandando, um monte de gente indo pro balcão hoje conversar sobre, e eu fiquei muito satisfeito, né, dessa participação de todo mundo. Então, vale lembrar, essa foi uma denúncia feita pelo ex-assessor, o Cefas. O Cefas já tinha citado para mim que ele tinha diversos conteúdos e esse é só um deles, tá? Ele falou que ainda tem a cereja do bolo, esse ainda tá no recheio. Vamos aguardar para ver o que mais vai sair. Lembrando que o Fabrício já tinha feito uma denúncia. Fabrício que também era assessor do deputado André Janones. E aí eu vi nas redes sociais, né, algumas pessoas dizendo, olha, você tem que avaliar porque pelo menos ele destina dinheiro. Gente, vamos parar com isso, que isso é a mesma coisa de falar na época do Maluf. Rouba, mas faz. Eu sempre digo aqui, o meu momento de crítica ao governo é muito claro. Ah, mas a saúde sempre foi ruim. Ah, a educação sempre funcionou assim. Ah, mas a obras sempre funcionou assim. Se sempre funcionou assim, foi colocado que o fiscal do povo elegeu uma prefeita onde faria tudo diferente, já começaria não nomeando os próprios parentes. Eu sempre falo que o nepotismo é algo latente nessa administração. Eu falo isso porque na época do Gilberto Bernal, o próprio deputado André Janones, naquela época ainda não deputado, expôs a família do então vice-prefeito Gilberto Bernal em todas as redes sociais. Ele já tinha um bom alcance. E ele expôs a família toda, a fotografia deles viajando, o íntimo da família. Já pensou se a gente começa a expor aqui quem são os parentes, o grau de parentesco? Eu vou fazer um organograma para em breve trazer aqui, né? Quem são os parentes? Quem são os parentes? Namorado de sobrinha também conta como parente, tá? Quero deixar muito claro. Então, eu achei bom, o Wayne falou aqui semana passada que as informações vêm do próprio governo. Então vocês podem ter certeza que vem do próprio governo. São pessoas que estão insatisfeitas. E aí, vamos lá. Todos os políticos hoje comentaram a respeito da questão André Janones. André Janones esse que sempre pregou moralidade, bons costumes, né? Vem à tona agora um áudio que compromete de fato ele com uma possível rachadinha. O Carioca está me mandando a nota aqui, para você ter noção, da prefeita Leandra Guedes. A prefeita Leandra Guedes, ex-assessora do deputado federal André Janones, informa que não tem conhecimento do conteúdo divulgado nessa segunda-feira e jamais presenciou ou participou de qualquer conduta ilegal. Se alguém tem o WhatsApp da Leandra aí, manda um vídeo para ela, talvez ela não entrou nas redes sociais hoje ainda, porque isso é pauta em todas as redes. Até o Felipe Neto comentou a respeito disso. Então é fácil, é só entrar lá, gente. Se não tiver. Cefa, se você estiver acompanhando, ou o Fabrício, se ela não tiver bloqueado vocês, o áudio tem 49 minutos, tá, gente? Aquilo foi só um pedaço do corte, né? Ou seja, são 49 minutos de uma reunião que aconteceu logo após a vitória do deputado André Janones no seu primeiro mandato. Ele falando que tem que pagar uma dívida de 600 e poucos mil reais. E você sabe por que ele perdeu o carro? Se vocês lembrarem, Alisson Zacarias pegou o carro numa ação judicial que ele ganhou. Inclusive ele tentou esconder o carro.
Então, gente, esse fubá aí, esse angu, né? Ainda vai aparecer muito caroço. Vamos para as manchetes, só para a gente finalizar esse comentário, para mim começar o bate-papo com o Max. E Tiltaba em rede nacional, né? Dá para soltar o áudio do vídeo? Então vamos colocar o áudio do vídeo, onde o assessor do André, ex-assessor do André Janones, coloca aí, né? Ele que deu entrevista hoje na TV Paranaíba pro JP, e ele coloca aí que a Leandra era quem movimentava esse recurso. Coloca o áudio aí. Essa reunião, a prefeita hoje, Deu certo? de Tiltaba, né, que era então assessora do deputado Janones, Leandra Guedes, ela que ficou responsável por fazer a arrecadação, conta, ela que fazia as contas, por exemplo, quando caiu o 13º de algumas pessoas, ela fez essas contas e falou, hoje, esse mês... Tá, eu acho que o áudio tá ruim, então volta pra mim aqui. O áudio não saiu muito bom? Pode voltar pra mim? Então o que acontece? Nesse áudio, vai estar disponível também na nossa página. Nesse áudio, o Cefas fala que a Leandra Guedes era responsável pela coleta e que era tudo em espécie. Nada era feito, né, de forma Pix, depósito em conta bancária, nada disso. Era tudo em espécie, né? E eu acredito que, como ele já está sendo investigado pela PRF, ou pela PF, quer dizer, desculpa, pela Polícia Federal, isso vai dar o que falar. Isso deve fazer parte das peças. Inclusive, falei com o Cefas hoje à tarde, o Cefas já falou que foi solicitado em comparecer na Câmara dos Deputados. Irá trazer mais informações. E a gente fica aqui no aguardo. Lá no canal Janela Aberta tem esse áudio, tá? Esse vídeo. Se alguém quiser ir lá pegar, vai lá, o amigo Clésio, né? É amigo nosso aqui, a gente não tem essa disputa, inclusive estamos marcando uma entrevista entre eu e ele, porque nós dois vamos nos entrevistar ao mesmo tempo. Mandar um abraço pro Gilmar Marciano, que está nos acompanhando, e ele disse que acabou de passar na Record mais uma vez essa matéria. Vamos para as manchetes agora para finalizar? Eu coloquei primeiro antagonista. O antagonista, então eu vou acompanhar por aqui, né? O antagonista. O antagonista é uma página do... É do UOL que ele está alocado? Não, é na Veja, né? Na Veja, Janones tenta se explicar sobre rachadinha e não consegue, que foi a matéria que ele enviou no dia de hoje, viu? Deixa eu até mandar aqui para um amigo meu esse áudio, porque, afinal de contas, tudo que está acontecendo hoje está simultâneo aqui, gente. Vocês não têm noção o quanto de coisa que está chegando aqui para mim, né? Depois dessa revelação aí dessas questões, né, sobre a rachadinha. Vamos pro próximo. Primeiro a gente viu o antagonista. Agora vamos lá. Redação do Terra, casa, carro, poupança e previdência. De Janone em áudio ao cobrar rachadinha de assessores. Sem saber que era gravado, deputado André Janones pediu parte dos salários dos servidores e a gravação foi feita em 2019, já na Câmara dos Deputados. Próximo é o R7. Delator de suposta rachadinha de Janones diz que prefeita de Tiltaba organizava o esquema. Leandra Guedes era assessora do deputado quanto ela estaria apropriando de parte dos salários dos servidores de gabinete. No UOL, nunca fiz rachadinha de Janones após publicação de áudio. CNN, a CNN trouxe muito mais conteúdo, viu? A CNN, ex-assessor, diz que Janones exigia rachadinha e cita a prefeita como responsável pelo dinheiro. Jornal O Tempo. Áudio atribuído a Janones mostra deputado cobrando rachadinha. Metrópole. Aí o Metrópole até trouxe aqui, investigado por rachadinha, Queiroz tripudia sobre André Janones. Poder 360. O áudio atribuído a Janones indica suposto esquema de rachadinha. Gazeta do Povo.
Batom na cueca, diz líder de oposição, ao falar de cassação de André Janones após áudio vazado. Valor econômico. Janones nega rachadinha e diz que a acusação são escândalos fabricados. Então vamos lá, gente. Vamos por partes, né? Eu acho que ficou muito claro para todo mundo ver que o Janones está justificando o injustificável. Ele vai responder legalmente por isso. E eu não sei que pé que vai dar. Então a gente vai acompanhar isso. São informações oficiais, né? O pessoal tá brincando com fogo e na verdade é isso. E isso é engraçado porque o N semana passada falou de algumas coisas que estavam perto de acontecer. E aí? Vamos passar o pano ou não vamos criticar? Eu acho que a grande questão é essa. Lembrando também, eu não li aqui a manchete do canal Janela Aberta, tá? Mas lá você encontra todo o conteúdo também. Eu e ele, eu acho que foi um dos únicos canais aqui da cidade que divulgou, né, esse conteúdo. Até porque eu não tenho cela e nem ele também, né? Ou não pode ter cela especial se não for preso. Mas fora isso, vamos lá. Vamos bater um papo agora com o Max. Max Lima, que foi candidato na cidade de Ituiutaba, é da sociedade civil organizada. Vamos conhecer um pouco mais dele, falar de política, falar das suas opiniões. Afinal de contas, o Papo de Balcão é para isso. Max, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jaderson. Boa noite a todos, né, os espectadores, aí, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Realmente é um prazer estar aqui, Jaderson. Eu sei que já há muito tempo você já tinha me feito um convite, mas diante das situações pela qual eu me encontrava naquele momento, questões de saúde, né, com a família, inclusive buscando tratamento fora de Ituiutaba, não pude atendê-lo naquele momento. Mas nós estamos aí agora para... né? Boa noite, Luciana Silva Moraes, que está nos acompanhando também, tá? Volta a trabalhar logo, viu, Luciano? Não estamos precisando te ver. Lembrando que o Max, né, aceitou nosso convite. Outrora nós fizemos, ele me explicou o porquê que ele não veio. E hoje fico muito satisfeito em ter vindo. E eu queria primeiro, Max, te perguntar, né, quem é Max Lima? Olha... Segurar só um pouquinho aqui? Então, peraí que deu um problema na câmera. Entendeu? Peraí que vai dar certo, gente. O áudio tá saindo, mas a câmera do Max saiu do foco, né? Então vamos lá, vamos segurar, que daqui a pouquinho a gente traz. Luciana tá falando que amanhã volta a trabalhar, até que enfim, né? Até que enfim deu certo, né, Luciana? Um grande abraço pra você. Trabalhadeira, viu? Passa direto lá na porta da lanchonete, ela que faz parte da equipe de varreção da nossa cidade, né? Muito obrigado por sempre nos dar atenção lá, viu? E parabéns pelo trabalho. Deu certo, equipe? Ainda não? Vai dar certo, gente, vai dar certo. Pera aí que eu tô tentando falar com o Cefas aqui para ver se o Cefas tem mais algum conteúdo que ele poderia nos mandar. Eu falei hoje com o Fabrício também. O Fabrício fez um comentário a respeito, né, dos acontecimentos. Ele disse, olha, eu já sabia que isso ia acontecer. Flauzino, mandou um abraço pro Flauzino também que está nos acompanhando, né? Já briguei com ele aqui já. Já falei para ele parar dessa historinha de puxar e passar pano, né? Então tomara que isso aconteça em breve. E aí, deu certo? Tá, tô configurando aqui. Tá, vai dar certo. Só um minutinho, gente, que a gente consegue fazer o negócio funcionar. Ao vivo é isso, gente. Ao vivo, como diria o Faustão, né? Ao vivo é coisa de louco. Tem hora que funciona, tem hora que não. É a primeira vez que dá isso na nossa transmissão ao vivo. Então, vamos relembrar, né, enquanto isso, vamos relembrar que o Fabrício, nas suas denúncias quanto ele fez da outra vez, ele trouxe nomes e pessoas que hoje ocupam secretarias na cidade de Ituiutaba, né? Ocupam a secretaria e já falavam em rachadinha naquela época, todos com cargos hoje públicos. Então, assim, toda a assessoria do Janones, grande parte da assessoria dele, saiu de Brasília e veio para Ituiutaba. Isso é um fato. Voltamos? Então vamos lá, Max, se apresenta, por favor. Desculpa, né, o contratempo. Quem é Max Lima? Não, essas coisas acontecem, a gente sabe, né? Mas eu quero dizer o seguinte, primeira coisa,
Max Lima é uma pessoa simples e que não tem vaidade pelo poder. Me considero bem justo, tá? Uma pessoa que busca justiça. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, tenho mestrado pela Federal de Lavras e tenho doutorado pela Unesp de Botucatu. E durante todo esse meu percurso, trabalhei com desenvolvimento de materiais para o mercado, ou seja, mais a questão de material genético, do qual já tive o prazer aí de estar lançando no mercado quando estava percorrendo essa minha formação acadêmica. E posteriormente eu decidi que estaria atuando nas causas da educação, na academia, e além, é claro, de pesquisa, como eu sempre gostei. Então a minha passagem posteriormente a minha formação, a minha especialização, eu estive na Universidade Católica do Estado de Goiás, estive também na Universidade do Estado de Goiás, na própria Unesp, na época também eu já cheguei a ministrar algumas disciplinas. Depois eu retornei aqui para Ituiutaba. Como sempre, como as pessoas sempre dizem, Ituiutaba, uma vez aqui, se não nascido ou pelo menos tomado a água de Ituiutaba, sempre retorna, não é isso? Sim. E fiquei muito feliz por estar de volta. E aqui ingressei na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG. Isso já foi em 2005 o meu retorno. Você é efetivo da UENG? Não, eu não sou efetivo. Eu não estou, inclusive, agora atuando. Na época da política, eu tive que afastar e depois eu não retornei até então. Mas nesses momentos aí que eu andei, eu tive uma grande experiência com relação à questão pública, tá? Administração pública. Tanto é que fiquei aí praticamente 15 anos em coordenações, em administração de cursos e assim por diante. Tirando, é claro, toda essa parte minha de produção tecnológica. Mas isso me deu um embasamento muito grande com relação, o Jaderson, a movimentação das questões, vamos dizer assim, públicas, das instituições públicas, tanto na questão de gerenciamento financeiro e assim por diante. E depois eu tive na eleição última aí para prefeito, sim, como candidato a vice-prefeito junto com o tenente Marco Antônio, e foi então que eu despertei com relação à questão política. E agora nós estamos aí nas entrevistas, buscando a melhoria de Ituiutaba, e tenho certeza aí que eu vou estar firme, buscando um desenvolvimento para Ituiutaba. Mandar um abraço para o amigo Alexandre Guimarães, obrigado pela audiência. O Gustavo Vilela Franco está dizendo: Janones vai ter que publicar outro livro, Janonismo e seus esquemas de rachadinha. Aí, Gustavo, vai depender se ele vai ser condenado ou não, Então vamos ver os próximos passos. O Nicolas hoje falou que o Janones foi o cara mais esperto até hoje. Já escreveu um livro para poder ler na cela, Então, assim, é uma briga de gigante, gente. Nicolas e Janones é uma briga de gigante. Você concorda com isso, Max? Concordo, sim. Apesar, obviamente, o Nicolas, eu tenho que ele tem um dom especial aí para estar trabalhando, para estar tratando de política, nessa questão pública, mas também existe um certo, vamos dizer assim, populismo, tanto de um quanto de outro. Mas eu acredito que não há necessidade de estar fazendo assim todas essas especulações aí de palanque e assim por diante. Então os dois aí, muito embora eu respeite bastante o Nicolas, sei das passagens que ele teve, conheço também por obviamente procurar as informações a respeito dele,
sei da seriedade, sei que vai ser também um político aí de sucesso nos próximos anos no Brasil. Agora, o Janones, eu já não tenho essa mesma expectativa para com ele. Né? Primeiro porque também já o conheço, né, de Ituiutaba há muito tempo, sei de todas as movimentações dele, e como eu disse, esse populismo, esse tipo de política, ou seja, politicagem, eu não concordo com ele. Né? Então a gente vê que seria aí como se fosse um voo de galinha, né? Acredito eu. Ela, né, pega só alguns metros de voo, não consegue voar realmente naquilo que é sério, naquilo que o Brasil precisa, né, que são políticos honrados e honestos. E aí nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Né? O que você acha que levou o Janones a chegar onde ele chegou? Porque a gente pode dizer o que for, mas ele alçou grandes voos. Né? Sim, eu até depositei certa confiança nele, embora não tenha votado nele em momento algum, mas eu depositei certa confiança nele porque, quem sabe, né, nós teríamos aqui em Ituiutaba um político que realmente desse valor à vida, desse valor às pessoas. E me decepcionei, assim como, né, a maioria das pessoas. E quem é dessa forma, o Jaderson, não tem muita, vamos dizer assim, muito lastro, não tem muita solidez, né, no que faz. Entendo. A gente falava, né, que Ituiutaba, se eu não me engano, ele é o terceiro deputado federal eleito. Isso, Eu acho que é o terceiro, É. né? Você acha que ele vai deixar algum legado? Sim, vai deixar um legado. Legado péssimo, assim, no meu ponto de vista, né? Porque ao invés de elevar o nome da cidade, né, da nossa região, acredito que as suas ações, o seu comportamento, ele não é digno, né, de um político, né, de um cidadão honrado. Então, esse legado dele aí, ele é totalmente negativo e vai servir, né, como exemplo posteriormente na história e também em livros outros aí que virão, né, porque eu tenho certeza que essa passagem dele aqui em Ituiutaba vai gerar livros aqui em Ituiutaba, mas não feito por ele, né, vai ser feito por pessoas que realmente têm capacidade. Como assim? Eu já sei que já existem pessoas pontuando aí a necessidade de contar a história de Ituiutaba, principalmente essa história política que infelizmente não permitiu que Ituiutaba tivesse, né, o seu lugar de destaque atualmente. Então nós tivemos aí muitas, vamos dizer assim, muitas tomadas de decisões erradas aí por parte dos nossos políticos. E essa parte do Janones na história de Ituiutaba vai ser lamentável, vai servir para que as pessoas não, de bem, né, é claro, não sigam o exemplo dele. Vamos lá, você trabalhou diretamente na UENG, em coordenação de curso, né? Você teve uma vida dentro da UENG. Sim. Nesse período, Janones era aluno da UENG? Sim, era aluno e já dava trabalho por lá. Por diversas vezes, é claro, né? Vinha certas... ele era representante, era líder dos estudantes, né? A forma com que ele, né, foi candidato lá na época eu já não sei, mas o meu conhecimento é porque, como também coordenador de curso, nos cursos, né, ligados à agronomia, então eu tive contato diretamente com os coordenadores do curso de Direito e assim por diante. Então eu sempre levava questões dos alunos, né, as reuniões, né, de coordenadores com a direção e tudo isso para serem resolvidas. E tem algum fato que você lembra assim que te chamou a atenção na época que ele estava na UENG? Olha, para mim foram vários, né, principalmente as questões. A gente fica meio assim para estar dizendo aqui mais profundamente, porque na época, né, existe uma certa são documentos levados aos alunos, né? Então existe uma certa restrição, né, com as coisas que foram apuradas, né? Então por isso eu não posso... Você não pode nem citar o ato, o que foi? Tá citando aqui.
Mas eu te confesso que sim, houveram vários fatos ali dos quais, infelizmente, não se trata, né, de fatos bons. Eu não tenho papa na língua mesmo, né? Porque eu costumo dizer, né? O N me puxou a orelha, então eu sou jornalista, mas eu também sou comunicador. Sim. Né? Então não tem como eu ficar. O papo de balcão é isso, é o que você ouve dos outros, né? O balcão é exatamente desse diálogo. Uma vez eu ouvi que inclusive ele e um outro advogado chegaram a ameaçar uma professora, né? Por questão de nota e tudo. Você lembra de algum fato assim? Olha, especificamente desse aí, assim, né, nessa questão, não. Mas eu te afirmo que já houveram fatos ainda muito mais agravantes do que com relação à ameaça a professor. Porque nessa educação que nós estamos vendo aqui, infelizmente, né, você tem os professores aí sendo ameaçados. E eu graças a Deus, no meu percurso como professor, eu não me deparei especificamente com alunos dessa forma tão agressivos, né, que viessem, né, a fazer algum tipo de ação contra a minha pessoa. Nessa parte aí, eu realmente agradeço muito aos alunos que tive, né, e até mais pelo carinho, pela convivência que eu sempre quis ter diretamente com os alunos, viu? Então, você é da época do MUCAS, na UENG? MUCAS. Movimento Unificado dos Centros Acadêmicos? Sim. Lembra que eu te falei que eu conheço o Janones de muito tempo? Sim. Bem antes disso, né? Uhum. Naquela época o Diogo Oliveira, né? Diogo BH, concorria ao diretório acadêmico, né? Naquela época não era DCE, e o Janones era da chapa opositora, né? Ele parece que concorria pela chapa opositora. Sim. Por isso que eu faço essas narrativas com conhecimento de causa, gente. Certo. Né? Então, assim, não ache que eu não sei das coisas, não, viu? Tem muita coisa aí que ainda pode vir à tona. Vou respeitar o Max nessa questão do segredo, né? Profissional. Mas tomara que alguém da UEM quiser me passar algumas informações aí, viu? A gente tem um quadro novo agora que você denuncia sem se identificar. Você pode ter certeza que o segredo, né, de fonte, ele é respeitado pelo jornalismo, e você pode denunciar, que eu faço questão de trazer aqui qualquer caso que possa envolver qualquer político, qualquer pessoa da cidade de Itiutaba, logicamente depois de apurado, né? Mas você não vai ter dificuldade não, porque o que a gente ouve falar aí por todos os cantos, né? E parece que muito bem fundamentado, não é isso? Sim. Muita coisa muito bem fundamentada. Até a própria OAB mesmo, não é isso? Existem, né? Alguns processos, e assim por diante. Então é uma coisa que a gente já está... A Luciana tá falando com o maior fofoqueiro da cidade. Não sou fofoqueiro não, Luciano. Sou dissipador de informações, né? A Carla tá dizendo, ninguém planta arroz e colhe feijão, né, Max? Justamente. Não há como, né, você querer colher aquilo que você não plantou. E com toda certeza volta, tá? Eu não sei se você acredita muito nessa questão de energia, karma e tudo do mais. Universo e tudo, mas é fato. Tudo aquilo que você faz, obviamente, você vai pegar de volta para você e potencializado. Max, você foi candidato a deputado? Sim, deputado estadual, agora nesse último processo. Por qual partido? Foi o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Você é oriundo de qual partido antes do PTB? Do PSL. PSL. Isso. Eu na verdade, isso a cargo, a título, né, familiar, por meu tio aí, o Gilson Lucas, eu acredito aí que todos aí conhecem. Você é sobrinho do Gilson Lucas? Isso, ele é irmão do meu pai, justamente. Então, devido a esse caminho que ele percorreu, eu tive muitos anos filiado no PMDB. Mas quando nesse último pleito municipal, né, eu até procurei ele, porque nós havíamos conversado com o Gilson Lucas, e procurei ele no sentido do seguinte, conversávamos antes de eu receber a proposta, né, o convite para ser vice-prefeito junto com o tenente Marco Antônio, na campanha. Então, naquele momento, ele me convidou para ser vereador
né? Candidatar a vereador. E eu disse que estaria sim à disposição. Mas quando fui conversar com ele na sala dele dentro da prefeitura, porque ali ele já estava como secretário de governo do FUED. Especiais ou Não, secretário de governo? É de governo, se não me Porque ele engano. foi secretário de governo, depois ele virou secretário de Assuntos Especiais. Né? Quem assumiu foi o próprio Dib. Isso. Então, fui ali, quando eu estive, eu me deparei com 3 pessoas políticas, das quais me entristece muito, sabe? Saindo da sala dele. E eu falei, tio, ó, infelizmente, se vocês seguirem com essas pessoas aí, eu vou sair do PMDB. E assim eu fiz, porque num outro retorno meu lá, mais ou menos uns 15 dias, 20 dias de diferença, novamente aquela mesma composição por ali. Eu falei, não dá. E aí eu me filiei no PSL. PSL que era do Mourão na época. Não, era do Bolsonaro, né? Ah, sim, tá certo. Ele foi eleito pelo PSL, né? Tá isso. certo. Vamos lá, manda um abraço pro Ivanzinho que tá nos acompanhando, todos os companheiros que tá acompanhando, viu? Meu amigo Freitas aí, um grande abraço para você, tá? Que tá nos acompanhando. Muito obrigado sempre pela parceria. Max, vamos falar um pouco de Câmara Municipal. Sim. Qual a avaliação que você faz da Câmara Municipal hoje? Olha, Jaderson, eu nessa Constituição e também nas anteriores, mas essa eu digo mais porque foi aonde eu deixei de ser omisso também como cidadão e comecei a prestar atenção e querer buscar uma melhoria, tanto para a cidade como um todo, né, e também, obviamente, para os meus filhos que vão ficar aqui na cidade, né? Então, essa Câmara que nós temos aí, eu acho totalmente, quando ela não é, vamos dizer assim, culiada, né, com as questões aí da prefeitura, né, do executivo, ela é omissa. Então nós temos poucos omissos ali, e a grande maioria, né, seguindo os mesmos preceitos daquela política antiga que nós achávamos aí que iria perder no tempo, mas o que vemos aí é que realmente piorou mais ainda, e o FUED tem muita culpa disso, em colocar várias pessoas aí, né, que hoje, né, estão denegrindo, né, a Câmara Municipal. E vou te falar uma coisa, para mim omissos talvez seja até pior do que aqueles que estão coliados, porque a omissão faz muita gente sofrer também. Quem seriam os omissos? Olha, isso aí não é nem segredo para ninguém, eu também não deixo de falar, não. Omissos aí são o G13 que o Enes citou. Depois nós temos 4, não é isso? Então, os outros 4 aí acho que foi falado. Alguns agora estão começando a querer mostrar, não sei se é em função do processo eleitoral que se aproxima, mas eu considero essas omissões aí, talvez, não sei, por medo, né? Ou, né, por falta de vamos dizer assim, de valentia, mas talvez nem valentia, porque veja bem, se você se propõe a estar num local desse, aonde você deve fiscalizar, tomar conta de um dinheiro público, e olha lá que é muito dinheiro, você tem noção de quanto é que passa ali por ano ou por mandato? Por mandato, né? Em valores, você tem noção disso? Mais ou menos. Muita coisa, né? Eu não vou ter os números aqui, até compus administrações, então eu sei o montante que passa, né? Isso, em 2020 já era 2 bilhões por mandato, ou seja, os 4 anos. Sim. E isso aí, gente, não é pouco dinheiro de maneira alguma, né? Se você quiser utilizar esse dinheiro aí para saúde, para educação, segurança pública, você consegue fazer maravilhas. E então o papel do vereador ali
Isso, estou falando 2 bilhões, fora dinheiro arrecadado por multa, fora dinheiro arrecadado por taxas de transferência, de imóvel, TBI. Sim. E assim por diante. Então é aquele dinheiro registrado, vamos dizer, que faça chuva, faça sol, ele vai cair. E o restante, imagina. Então nesse fator aí, ó, a Câmara, sinceramente, todos eles não estão cumprindo o papel de guardiões, né, do dinheiro público, né, e também vejo muita falta de competência com projetos de fato, né, que vão trazer melhorias para a cidade. Mandar um abraço pro Ivanzinho, tá falando boa noite, Jadson, boa noite, Max. Obrigado, Jadson, estou sempre acompanhando você e seus entrevistados. Mandar um abraço pro Adão Divino também. Boa noite, um grande mestre na educação, professor Max. O Adão tá dizendo. Melissa Rizzi diz: obrigado, o G13 Adão. Não é omisso, é conivente. Não, então eu vou refazer a minha fala aqui. Não. O G13 ele é conivente, são os culiados que eu disse. Uhum. Não é isso? E depois os outros 4 para completar os 17 é que são omissos. Vamos lá, eu preciso de nomes, né? Eu gosto de ir cutucando para saber os nomes. É simples. Para você, quem que é o destaque positivo da Câmara hoje ou não há ninguém? Não, eu não vejo a Câmara ali com ninguém destacando positivo. É o que eu te disse agora há pouco. Agora, vamos dizer assim, quase que na reta final, né, existe alguns se posicionando. Então, aí eu acho que você tem que fazer uma análise por completo dos 4 anos de cada um. Então, se você pegar os 4 anos, e até mesmo pela convivência que eu tive com cada um desses outros 4 também, dos quais nós procuramos a todos, junto com o Movimento Transforma, que é uma associação criada, fundada por mim, né, para ajudar Ituiutaba, vamos dizer assim, na periferia, ou seja, ajudar a resolver os problemas da periferia, das pessoas mais carentes, trabalhar basicamente com a caridade. Entretanto, nós fomos cortados, literalmente cortados por ciúmes, eu não sei, a nossa intenção era auxiliar, mas fomos literalmente cortados e nisso me fez então, né, começar a ver as ações, e o Movimento Transforma começou pelo motivo que ela foi necessário fazer, entrar numa parte investigativa, que o N falou muito para vocês aí. Então, nós começamos com a caridade, fomos impedidos tanto pelo executivo quanto pelo legislativo, e então nós não vimos outra alternativa para ajudar a melhorar, a não ser começar um processo investigativo, do qual gerou todas esses processos. Hoje, os políticos de Ituiutaba não dormem com a cabeça tranquila no travesseiro, em função de várias ações aí tomadas, né? E digo uma coisa para você: trabalhamos com relação à política, nós não entramos nessa seara criminal, nós trabalhamos com a questão de crimes, não sei se é crimes ou omissões e uma série de outros fatores aí com o dinheiro público. Como é que tem nenhum nome positivo? Qual que é o nome negativo da Câmara hoje? Nossa, isso não, negativo para mim, você vai assim, vai um pacote. Vai um pacote. Isso aí tá difícil se você dizer assim, esse aqui é um negativo, outro é negativo, mas o Renato Moura, ele não tem o meu respeito, não. E eu te perguntar exatamente dele. Renato pleiteia hoje, talvez até ser candidato a prefeito na cidade de Ituiutaba. Isso é um fato, pra gente que está no meio político, a gente ouve, ele quer ser candidato a prefeito, né, nessa próxima legislatura.
O Renato pode ter os defeitos que for, mas ele fez 2 prefeitos, eu sempre digo isso, dar a César o que é de César. Ele manteve o nome do Fued, conseguiu eleger o Fued. Sim. Articulou junto com o André para poder eleger a Leandra e elegeu. Isso. E agora ele coloca seu nome para ser candidato a prefeito, né, para apreciação. Muita gente fala que ele não irá manter a candidatura. A partir do momento que ele se colocou na Câmara, ele meio que se colocou no espectro da oposição, fazendo denúncias e ataque ao governo. Como é que você vê essa questão do Renato como um nome e essa posição dele na Câmara Municipal? Olha, eu assim, inicialmente eu quero dizer que essa questão de fazer um político, fazer os candidatos ganhar, ela quase que sempre não respeita os princípios da ética e da moral. Então, o respeito para com a pessoa, para com a população, infelizmente, ele não é tomado aí. É simplesmente por querer fazer um candidato e assim por diante. Ele tem os méritos dele nessa questão, né, de auxiliar para isto. Agora, as pessoas que ele ajudou a colocar lá, para mim também não estão, né, como o caso da Leandra aí que nós estamos vendo, que infelizmente, se ela quisesse, ela poderia ter tido uma gestão maravilhosa e aplaudiríamos isso. Entretanto, não é o que nós estamos vendo. Agora, o nome dele, para oposição, está claro, muito bem claro que oposição aí é só por, né, vamos dizer assim, fato, né, específico desse momento, porque oposição não é de maneira alguma, né, ele sempre esteve junto, tanto é que ajudou a fazer, e agora momentos, né, de baixos entre o relacionamento, aí você se coloca como oposição. Não, a oposição é uma oposição correta, que deve ser séria, uma oposição que faz oposição a todos esses mandos e desmandos que ocorrem na política de Ituiutaba, e aliás sempre ocorreu. Então, para mim, ele oposição não é e nunca vai ser, porque ele está querendo ser oportunista. Mas eu digo sim, eu até vou incentivá-lo para que ele candidate também, né? Não sei, até então o nome da Leandra Guedes está aí, né, para ser como candidata, não é isso? Eu até vou incentivá-lo, Renato Moura, olha, candidate também, vai ser bom, pode ter toda certeza. Eu vou fazer meu advogado do diabo agora, né? Muita gente fala que o meu programa é de oposição. No meu programa, ele é crítico. Assim como eu fiz parte do governo do Fued e eu criticava o governo, eu vou continuar criticando. Claro. Então eu sou advogado do diabo no fim das contas. Quem não assistiu o filme, vale assistir, né? Eu vejo muito hoje a oposição brigar entre si. Eu falo isso porque, por exemplo, querendo ou não, seja hoje ou seja amanhã, se alguém cai para o espectro da oposição, teoricamente fortaleceria a oposição. Eu digo isso porque eu tô vendo repetir agora nos grupos, né? Lembra que eu comecei com a frase do Maluf rouba, mas faz? Sim, sim. Que eu vejo muita gente falando, o Fabrício denunciou e o Cefas está denunciando porque a teta acabou. Será que isso a gente não se perde? Eu falo a gente enquanto políticos, a gente não se perde porque você tira o foco principal, né? Que é fazer a oposição, de dizer e falar. Sim. Na mesma coisa no caso do Cefas e do Fabrício, você tem uma problemática colocada e aí você começa a desconstruir pelas pessoas, não pelo porquê. O fato é que, vamos dizer assim, de boas intenções o inferno está cheio, não é isso? Agora, nós precisamos identificar pessoas, ou seja, novas lideranças que realmente vão trazer, né, uma nova cara, uma nova política para dentro de Ituiutaba. Existe tal pessoa que está começando agora, vamos tentar jogar, vamos tentar ver, beleza, ótimo. Mas lembre-se, como o caso da Leandra Guedes, porque tem gente que fala assim, eu votei nela
porque os outros todos já estavam, era uma novidade, assim por diante, mas eles esqueceram de ver quem estava por trás dele, né? Que é o Janones dela, né? Quer dizer, que é o Janones, ou seja, que já tinha uma bagagem aí da qual, né, deprecia qualquer pessoa. Mas enfim, é necessário que as pessoas agora comecem a identificar aqueles políticos que são éticos e que estão de fato preocupados com o bem da população como um todo. Eu vou te dizer uma coisa, essa questão do busão aí, né? Busão do povo. Sim. Tá? Esse nome é um nome extremamente aí, vamos dizer assim, eu falo ridículo. Primeiro que descaracteriza as pessoas, né? Você humilha as pessoas. E te falo que dinheiro público, ele deve ser empregado, né, ao bem das pessoas. Então, eu não acho que seja errado você dar transporte de graça para as pessoas, não, é necessário. E assim eu também o faria, só que eu faria sem nenhum respaldo político, vamos dizer assim. Quando eu comecei a minha fala aqui, eu disse a todos que eu não tenho sede de poder, eu não sou vaidoso com relação ao poder, eu quero fazer acontecer. Então, o dinheiro público ele deve ser gasto para trazer o conforto às pessoas. E olha que nós no Brasil, no mundo, dentre o mundo, Brasil é um dos que mais arrecada em impostos e é o que menos efetividade traz à população de trabalho. E é por isso que eu te digo, imposto sim seria para fazer isso, para dar, porque dinheiro tem, e tem muito, só que ele se perde em todos os cantos, em todos os rumos, até chegar para a população. Chega só uma fatiazinha pequena, aí você faz um serviço muito mal feito, né, só para deixar passar o melzinho na boca da população. Então é por isso que as pessoas têm que começar a identificar quem são aqueles que de fato vão trazer uma nova cara para Ituiutaba principalmente, viu? Porque Ituiutaba tem uma reputação terrível a nível de Brasil, né, com relação à criminalidade, que nós sabemos aí algumas taxações aí relacionadas a Ituiutaba, a gente fica até com vergonha. Mas nós precisamos, temos condições, temos pessoas éticas e da moral aqui dentro de Ituiutaba para assumir agora umas novas posições. Aí é que a gente vê, o Jaderson, você vê sempre as mesmas figurinhas, tá? Sim. Todas elas naquele momento ali, aí chega a próxima eleição, começa a visitar, começa a persuadir, começa a dizer às pessoas, não, aqui eu vou fazer, as pessoas infelizmente elas esquecem, você oferece uma certa coisa, uma certa benefício à população mais carente, e eles precisam, infelizmente, e acaba caindo nessas questões. Então, precisamos ensinar, né, os eleitores a votar. Não é tarefa fácil. O Enio mesmo fala assim, não podemos, vamos dizer assim, não é confiar, né, contar, quer dizer, né, não podemos contar com o apoio da população para poder fazer a transformação de Ituiutaba, porque ela não vai conseguir enxergar por enquanto. A Luciana disse, depois da eleição passada nunca mais vi um vereador, e olha que ando bastante pela cidade. Não tem como avaliar vereador porque votar na próxima eleição, temos que renovar. O nome da Leandra, a Carla acabou de postar, o nome da Leandra Guedes, e Ituiutaba acabou de sair no Jornal da Record como uma entrevista do Cefas em uma matéria sobre peculato e corrupção. Que orgulho, satirizando. A Melissa tá rindo, né? O Urias está nos acompanhando, abraço Urias, tá falando que o Janones está na rede vizinha, né? Ao vivo lá agora, deve estar dando um chilique, né? Que é padrão, com né? Toda certeza. Entendeu? O Janones me mandou um recado uma vez. Isso é engraçado que ele gosta de mandar recado, né? Então ele mandou recado para uma pessoa e disse que enquanto ele tiver poder eu não assumo nada público, né? Se for para assumir igual ele, né?
Eu tô de boa. Justamente. Melhor não, viu? É melhor não, né? É melhor não. Mas enfim, você acha que o Janones, com todos esses acontecimentos que está tendo agora, envolvendo a prefeita, envolvendo o próprio Janones, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Wayne. Você acha que vai dar em algum lugar? Eu acredito que sim. Primeiro, porque foi quebrado uma certa, vamos dizer assim, uma certa resistência que havia, uma certa cortina protetora que havia aqui os políticos dentro de Ituiutaba. E isso aí, no meu ver, já foi rompido. Tanto é que a gente tem, sim, indícios, né, e sabemos que a Polícia Federal, por exemplo, ela continua aqui vindo em Ituiutaba, coletando, seja a paisana ou não, mas a gente sabe que existem relatos aí de que já esteve, inclusive, em algumas secretarias principais aí, né, do Executivo, né, recolhendo computadores e assim por diante. Isso, uma vez ela tenha entrado, não há mais como, né, não haver nenhum tipo, ainda há mais, né, repetindo muito mais aí, mas que nós estamos vendo aí que parece que esse pessoal não está tendo medo do que está acontecendo. Aí você vê esse populismo com festas. Não sou contra festas, eu até gosto de festas. Agora, nós temos que ter o respeito primeiro com as outras demandas. Eu acho que são demandas mais importantes. E também te digo mais, para que você ter uma semana aí, 10 dias, não sei quantos dias foram, não me lembro, de uma festa onde você tem diversas celebridades aí se apresentando com um custo altíssimo, e você com a Secretaria da Cultura aqui dentro de Ituiutaba, e que dizem que manda certa verba, não fazendo com que os próprios artistas daqui de Ituiutaba, né, possam, né, mostrar os seus projetos, mostrar, né, as suas... Serem valorizados. Né? Serem valorizados. Então isso aí acho que seria a primeira atitude. Aí você vê, questão de praças. Para mim, é muito bom, a ambiência ela faz bem, eu te falei de energia agora mais cedo um pouco. Sim. Entendeu? Se você está num ambiente bonito, obviamente a energia ela é outra, ela te traz uma certa tranquilidade, muda seu astral e assim por diante. Mas o que nós estamos vendo é que as praças elas ficam, por exemplo, ali com aquela cerca de metal, né, um tempo muito grande. Esse é um dos exemplos, um tempo muito grande, ou seja, paga-se aluguel daquelas placas. Quem é que está fornecendo aquelas placas? Qual que é a empresa para estar fornecendo essa placa? Como é que estão os contratos? Aí eu volto na Câmara Municipal que você me perguntou. Quais os contratos? Os contratos todos foram analisados pela Câmara Municipal, pelos componentes, pelos nossos vereadores. Será que tudo que se faz aqui, todos os projetos foram analisados ou não? E aí você vê a questão do Hélio Angotti, né, que era do câncer, né, que já poderia estar tendo alguma atividade. Ituiutaba é uma cidade polo, e nós já deveríamos estar numa posição aí pelo menos com saúde já bem avançada. Então, nós não vemos isso. Aí você vê só querer arruma a praça. A praça ela pode esperar um pouquinho, mas primeiro vamos consertar a casa, primeiro vamos consertar a saúde, a educação. Olha os professores estão aí reclamando toda vez, e olha que eles foram enganados no processo da eleição, eles foram enganados, mas fazer o quê? Eu sou professor, não nego, de maneira alguma. Aliás, eu amo a profissão, né, de professor, né? Então eu digo a você, os professores são penalizados, mas parece que não, vamos dizer assim, a ficha deles não cai, né? Será até quando eles vão seguir aquilo que não é bom? Porque professor para mim tinha que ser muito bem tratado, muito bem remunerado também.
Simultaneamente aqui eu tô falando com o Cefas, que foi assessor do André Janones, ele que trouxe essas denúncias à tona. Tô falando, se tiver alguma bomba para soltar, pode me mandar um vídeo aí que eu coloco no ar aqui, viu? Cefas, como vai? Tudo bem? Tá joia? Você teve contato com o Cefas já? Você conversou politicamente com ele? Você o conhece? Sim, eu não conheço pessoalmente, tá? Eu já tive contato recentemente com ele, sim. Nessa questão agora, nós estamos chegando num ponto que devemos ter as articulações políticas já, pelo menos, se não prontas, pelo menos encaminhadas, não é isso? E é nessa questão aí que nós estávamos conversando. Questão de articulação política. Sim. E nós tivemos contato recente. Você acha que ele tem mais bagagem ainda para poder... Eu acredito que sim. Acredito sim, porque ele compôs aí, né, um grupo, não é isso? De assessores, né, e nós sabemos a criatividade do nosso querido, né, Ituiutabana, infelizmente, deputado federal, né, Janones. Eu sei que, né, ele conviveu e viu todas as sandices, todo aquele comportamento não equilibrado, né? Ou seja, ele vivenciou muita coisa, então ele deve ter muito mais coisa a ser dita. Inclusive ele está falando aqui que ele está participando aqui no Facebook com a gente, ele está dizendo, aqui tem café no bule, Jaderson. Tomara, Cefas, tomara, você sabe que a gente conversa muito com o Cefas de um tempo para cá, como Sim. jornalista. Eu acho que ele também, enquanto jornalista, ele está galgado em muitas coisas, né? Mandar um abraço pro Sócines Cavalcante, tá? Acabou de me mandar o vídeo aqui, né, da Record. 3 minutos e 36 falando, Sócines Cavalcante, que é filho da cidade de Ituiutaba, é deputado federal, né? Conheço. Pelo Rio de Janeiro, mas já destinou recurso para a cidade de Ituiutaba. Então, muito obrigado aos sócios que sempre quando a gente pede, ele se manifesta, fala com a gente e fico muito feliz em receber sua mensagem. Infelizmente, sócios, não pela uma coisa tão boa, né? Eu estou ao vivo pelo Facebook, né, aqui com o Max, e estamos falando inclusive dessa pauta aí que vocês estão discutindo aí em Brasília. Eu vou até mandar o link do programa para ele. Se ele resolver entrar aqui, ele vai saber do que estamos falando, né? Afinal de contas, André Janones, ao longo da sua história, né, teve à frente, eu não sei se eu posso dizer que esteve à frente, mas esteve nas manifestações dos caminhoneiros, né? Comprou no primeiro ano aí, né, na primeira eleição, uma ideia mais à direita, digamos assim, que se dizia imparcial e tudo mais. Sim. Como é que você sentiu esse momento político do Janones? Você percebia essa figura nele? Você chegou a ver com bons olhos? Como é que foi? Não, eu vi, o que eu tirei naquele momento foi que ele foi oportunista, né? E obviamente, é claro, isso às vezes pode ser uma qualidade política, né? Mas então, se ele fez daquele momento, que era um momento aí, né, vamos dizer assim, onde as pessoas estavam todas buscando, né, algo diferente, tentando mudar a cara dos políticos do Brasil, e aí ele entra ali puxando todas as câmaras, os holofortes para ele, batendo a mão na mesa, dizendo que ia bater na cara do Michel Temer naquele momento, que era o presidente. Sim. Ele disse o que as pessoas queriam ouvir, mas está nítido e notório que ele jamais faria isso, porque as convicções políticas dele, eu acho que é mais convicções pessoais. Ele tem uma vaidade muito grande, isso eu vejo nele, uma vaidade que, né, muitas das vezes até faz ele tropeçar. Ele não é inteligente, não. Ele se acha muito inteligente, mas eu acredito que ele não seja tão inteligente assim como as pessoas dizem, mas ele foi oportunista na época. Você vai ler Janonismo Cultural? Jaderson, eu vou te dizer uma coisa, eu fico assim, talvez até assim, pensativo, porque eu sou cristão, certo? Sim. Então eu sou do cristianismo.
Agora, janonismo, não, pelo amor de Deus, isso aí não existe uma coisa dessa, eu até não perco meu tempo. Eu sei que às vezes a gente tem que ler para poder entender o que está acontecendo, mas é tão superficial, essa questão dele, que eu não vou perder meu tempo. Depois você tira alguns comentários aí que a gente sempre acha em algum lugar, mas eu Uma não vou, resenha literária. não dá, porque não te traz nem um conhecimento a mais, nem uma bagagem para que você, né, some aí para sua vida, tanto pessoal como profissional e assim por diante. Vamos ver, né? O Sócrates, acredito eu, que ele deve ter assinado, né, o pedido aí. Foram inúmeros deputados que assinaram um documento aí contra o André Janones. Já vinha essa discussão através do livro que ele fala a respeito de fake news. E aí agora com essa de hoje eu acredito que isso deve polarizar mais ainda, né? Sim. Vamos por especulação. Nós estamos... O PT é um partido corporativista. Sim. Ele é um partido que ele defende os seus. Sim. Eu costumo dizer que aqui na cidade o povo fala, o Tico, Ana Luísa, essas figuras são as figuras do PT de Tiutaba. Não vai tirar da mão deles, não adianta, né? Eu digo hoje que o próprio Tico tem mais autonomia do PT do que o Janones, que todo mundo diz, né? Quando diziam que o Janones ia para a campanha do Lula e ganharia um ministério, eu já dizia que isso não iria acontecer. Não, eu também. Entendeu? Era a minha concepção. O PT hoje, você acha que pode se transformar num inimigo do Janones? Porque se a gente for refletir, Marcos, sobre Minas Gerais, querendo ou não, do espectro mais à esquerda, o Janones seria o candidato mais forte. Sim. Mas o PT tem um sonho ao longo dos anos da figura do Reginaldo Lopes. E agora o PT se encontra no meio de uma discussão muito séria, que é a questão do Flávio Dino e do Goret para a PGR. Certo. Você acha que o Janones pode ser fritado nisso? Olha, eu acredito muito que vai acontecer. Eu acho que já aconteceu, porque você já mesmo disse aí, ele não recebeu nenhum ministério. Ele está sendo deixado de lado, né? E mesmo assim ele fica tentando, né, buscar, né, os holofortes para o lado dele. E coitado, de forma errada. Por isso que eu digo, ele não é muito inteligente nesse sentido. Então eu acredito que o PT não vai pegar na mão dele, né, para que ele tenha aí o devido, seja resgatado, assim como acontece com vários outros, né, do partido. Eu falei com alguns deputados, né, após a saída desses áudios, né? A gente tem uma boa relação em Brasília, graças a Deus a gente fala com a direita e com a esquerda lá, né? A gente consegue dialogar com muitos. E muitos diziam, né, que esse áudio não pegou ninguém de surpresa. Sim. Né? O próprio Cefas já falou, lá todo mundo conhece quem é André Janones. E os próprios deputados estão esperando agora a manifestação do Conselho de Ética, porque se for lembrar, no primeiro mandato do Janones quase foi cassado. Sim. Inclusive teve a defesa aqui na cidade do Marco Túlio Faisal, que foi lá testemunhar em favor do Janones, inclusive lembrando os tempos da universidade. Ficaram com dó dele. Naquele momento ele se fez de vítima e ficaram com dó dele naquele momento. Porque era para ter sido cassado mesmo. Mas aí você lembra, né, e aí a gente vai para outro ponto. Você lembra que logo depois, com a questão do Daniel Silveira, sim, ele votou contra o Daniel Silveira? Justamente. E é por isso que eu te digo que os deputados hoje esperam a cabeça do Janones de bandeja na comissão de ética. Você acha que isso pode acontecer lá? Eu acho que vai acontecer. É uma coisa aí que a cada dia que passa agrava-se mais. Nós estamos vendo hoje aí, né, todo esse turbilhão aí de informações que está chegando nesse dia de hoje, desde a madrugada, né, que você disse que já levantou já com uma série de informações. Vai chegar num momento que não dá mais para passar a mão na cabeça, fechar os olhos, e esse momento já está próximo. Mesmo porque também há outros processos aí envolvendo ele, que é segredo de justiça, em decorrência, né, de várias outras, né, vamos dizer assim, outras ações dele. Cefas mandou um áudio aqui, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse áudio, tá? Eu quero ver do que o Cefas falou. Ele mandou um vídeo e um áudio.
Já mandei para produção aqui, para produção ver do que se trata. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse áudio, se for viável também, né? A gente vai tentar disponibilizar esse áudio para o pessoal comentar. Qual que você acha que é os próximos passos do André Janones após essas denúncias? Eu acho que ele está dormindo em paz, ele não está. Então ele deve estar, se ele toma algum tipo de remédio aí para tranquilizar, ele deve estar dobrando ou triplicando as dosagens. Mas os passos dele é tentar, né, fazer com que as pessoas aí se vitimizando, fazer com que as pessoas aí possam ajudá-lo. E a questão é advogados, né, dinheiro para isso agora ele tem, né, a gente sabe o quão talvez aí seja fácil, né, de estar tendo arrecadações aí extras, como ele mesmo disse, né, não tem no áudio há pouco aí que nós vimos tudo hoje, né? Então, essas rachadinhas que arrecadou e vários outros momentos aí, vai tudo embora com advogado agora, dinheiro, né? Então, as ações dele agora em cima de advogados para tentar segurar, tentar achar uma brecha e assim por diante. Mas, se não me engano, agora foi colocado no Conselho de Ética, não é isso? Foi encaminhado para o Conselho. O Conselho, né, de Ética, acho que foi até o Nicolas, né? O Nicolas representou, teve uma série de deputados que assinaram, né? Isso. Eu acredito que agora deve dar andamento nisso também. Vamos lá falar um pouco agora de Ituiutaba também. Sim. Você faz parte das denúncias, o que você tem a dizer do governo Leandra Guedes? Olha, como eu já disse, o movimento Transforma, existe, um grupo de pessoas, né? Alguns, né, que se colocaram mais, vamos dizer assim, mais à frente, mais visível, mas temos outras pessoas também do grupo que estão atrás aí nos ajudando, mas o que se vê são denúncias aí muito bem fundadas e também não só colocadas pelo movimento Transforma, tá? Existem várias outras pessoas, tanto de Belo Horizonte, até mesmo aqui da cidade, como por exemplo o Samir Augusto aí, o Aranísio, enfim, algumas pessoas aí que já colocaram algumas denúncias, né, referente ao que está acontecendo, né, com a cidade de Ituiutaba, ou seja, com o dinheiro público em Ituiutaba. Isso é uma vergonha que não dá nem para tipificar com relação a falta de caráter que é você tirar dinheiro que pode ser colocado para poder fundamentar, trazer estruturas para a cidade, ou seja, desenvolvimento onde você pode conseguir trazer novas indústrias, novas empresas, melhorar a saúde, melhorar a educação, e você tem toda essa discrepância. Então é só mesmo para inglês ver. Então aqueles despreparados que enxergam só o que eles falam, porque é daquele jeito. Quando ela sai, a prefeita sai na mídia, ela está falando ali como se nada tivesse acontecendo com ela, como se não tivesse nenhum processo, como se não tivesse nenhum efeito aí de toda aquela a gama de secretários, de funcionários aí que talvez estejam envolvidos aí diretamente com eles. Então é isso aí. Qual a avaliação que você faz do secretariado? Olha, técnico nenhum, né? Muito difícil você achar um técnico aí nesse... aí nós vamos chegar naquele ponto que você disse inicialmente aí, né? De colocar familiares, né? Muitos familiares do Janones, muitos familiares dela e assim por diante. Então, nepotismo geral, e não tem o porquê dar certo uma coisa dessa. Você tem que ter pessoas preparadas, pessoas que realmente trazem uma bagagem de conhecimento nas determinadas áreas, para que você possa realmente permitir que toda a verba, tudo aquilo de projetos sejam concretizados, né, para o bem da população. Uma tal de Emanuele Santos está toda hora publicando um pedido de Pix aqui, né?
Então a gente sabe como é que funciona isso. Para começo, nem da nossa região é lá de Nossa Senhora do Socorro. Desde quando eu comecei esse projeto aqui, Max, né? Porque você sabe que eu fazia parte de outro projeto, né? Acabou que eu vim caminhando sozinho. Que bom, né? Às vezes há males que vêm para bem. Sim. Né? Então, assim, a gente viu, sinceramente, que o pessoal tenta atacar a mesa, denunciar a página e a gente continua tocando aqui. Bernadette Arantes diz: esse Janones enterra o nome de Ituiutaba. Sinto vergonha de saber que esse sujeito é ituiutabano. Né? Tem a matéria aí do jornal, daqui a pouquinho a gente vai falar. A gente vai caminhando já para as discussões finais, mas eu queria trazer em discussão com você qual a denúncia mais grave que o Movimento Transforma fez, né? Em que pé que está e como é que você chegou a esses dados? Olha, você caracterizar qual denúncia, uma ou outra, ela foi a mais grave, eu acho que perderia um pouquinho o foco do que foi o trabalho do Movimento Transforma. Porque o Movimento Transforma teve que quebrar paradigmas, teve que quebrar estruturas, romper para que pudesse então entrar, né, com tais documentações, com tais pedidos, revisões e assim por diante. E não foram poupadas nenhuma instância. Aliás, te digo que tivemos que começar de cima para baixo. Então fomos nos órgãos federais, né, para que os órgãos federais pudessem também pressionar o estadual e o estadual o municipal, né, para que fosse acolhida alguma demanda, porque tudo batia e tudo voltava, ficava parado. Isso aí é uma coisa que todo mundo aqui tem noção que acontece na cidade. Promotoria. Até quanto eles seguraram, né, várias ações aí que, né, com toda a prova, com tudo aquilo, e passavam para frente, aquilo não dava caminhamento e assim por diante. Então conseguimos, sim, o Movimento Transforma, conseguiu quebrar esse paradigma aí, e agora te garanto que vai acontecer alguma coisa, sim, não tem como, porque chegou num ponto que se você tentar proteger, é você que vai ser, né, o acusado posteriormente. Max, quem que você vê hoje como candidato a prefeito na cidade de Ituiutaba? Como candidato a prefeito? Bom, eu vejo que tem várias pessoas que, né, têm a conduta ética para ser candidato como prefeito. Entretanto, né, e talvez até digo infelizmente, né, muitas dessas pessoas, por verem o sofrimento de outras, tentando fazer alguma coisa, não se aproximam, né, para que, né, não tenham envolvimento em, vamos dizer assim, na sujeira, na lama com o que ocorre. Que infelizmente você entrou para a política, você vai sujar seu pé. Não quer dizer, e eu quero deixar claro o que eu estou dizendo, sujar o pé é porque vão te achincalhar, vão te aporcalhar, vão te jogar dejetos, enfim, vão fazer com que a sua vida ela se transforme plenamente. E o que ocorreu com a minha vida pessoal, ela mudou, minha vida profissional mudou, e por isso digo que muitas das pessoas, né, próximas dizem: olha, não mexe com isso mais. Mas eu, por exemplo, né, estou colocando o meu nome à disposição da sociedade, para que eles se de fato, né, enxerguem aí que seja eu, por exemplo, o meu nome estará à disposição. E digo para você, tanto para prefeito quanto para vereador. Eu não tenho essa ambição no poder. O que eu quero é realmente fazer algo por Ituiutaba. É algo que eu sempre sonhei e sempre vislumbrei desde criança. Eu me vi desde criança, né, fazendo ações. Não entendia na época o que é que tinha, né, qual que era o envolvimento. Aliás, nem entendia, né, do que isso acontecia. Mas não só eu, mas tem outras pessoas. Tem o Silvio,
né? Você disse aí, tem o Renato Moura, até mais uma vez, é candidato, né? A própria Leandra, mas Estão falando também do Hermano. o Hermano é uma pessoa boa, conheço pessoalmente, né? É de uma família boa, mas eu ainda não o vi envolvido politicamente, você está me entendendo? Então, para ter o respaldo necessário nesse momento, porque não é simplesmente você pegar e colocar e surgir de uma certa maneira, porque é necessário conhecer, tá? E aí eu digo também mais mas o Max já participou de eleição, já não é coisa nova, não é novidade, não, eu participei de pleitos, né? De início até confesso que caí de paraquedas e depois eu comecei a entender e ver onde é que nós estávamos sofrendo. E aliás eu descobri o que sempre falavam aqui em Tuiutaba, que enterraram a cabeça de burro em Tuiutaba, mas a cabeça de burro é a corrupção, é a má destinação do dinheiro público, é que não deixa crescer. Então, às vezes, nós temos aí exemplos, né, de famílias na cidade, né, vamos dizer assim, famílias bem conceituadas, que tem pessoas, né, como o caso do Hermano, mas talvez, né, não seja, vamos dizer assim, a pessoa forte para estar batendo com isso agora. Não estou desmerecendo ele, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas talvez ele não seja a pessoa forte para estar combatendo e batendo de frente com a Leandra, por exemplo. Caso não ocorra nenhum outro fator aí, que talvez até a divindade aí pode colocar para a gente por meio, né, desses processos aí de Polícia Federal e assim por diante. Juarez Muniz também, o Adão está citando aqui que o Juarez também colocou o nome dele à disposição como candidato a prefeito. Ótimo, Juarez Muniz, conheço. E na época também, quando ele esteve candidato a vereador, não é isso? Quando ele ganhou, eu votei nele. Naquele momento, ele era amigo do meu pai, a pedido. Então naquele momento eu votei nele. Falar nisso, quando eu entrevistava o Wayne aqui, o Wayne me disse a respeito de ameaças e situações que você passou, né, após começar a denunciar. Queria falar um pouco a respeito disso. Jaderson, hoje eu vejo assim pessoas às vezes gritando aí aos ventos. Tiveram sim uma participação boa, efetiva, mas eles não tiveram, na verdade, as condições necessárias para tentar e efetivar as ações. Como, por exemplo, a gente via a Bárbara Rufino falando das casas do Nova Ituiutaba, né, 2 e 4. Hoje mesmo eu vi uma discussão num grupo, né, de WhatsApp falando disso aí, sabe? E até porque isso aí está tudo mesmo mais linkado, sabe? Sim. Então, 2009 foram lançados praticamente 15 projetos de Minha Casa Minha Vida em Tuiutaba. Aí eu vou colocando os adendos aqui, né, necessários. E a gente sabe, tem referência, tem documentação, tem relato até mesmo das próprias empresas que fizeram, né, esses bairros, porque eles têm que entrar com todos os papéis, pedidos de liberação diária e assim por diante. Mas enfim, existia naquele momento tudo a cobrança por parte de secretariados e assim por diante. Isso é no país inteiro, infelizmente, né? Uma prática que deve ser revista. Porque estava dizendo, eu estou falando em função do que foi discutido dentro de um grupo de WhatsApp hoje. A gente vê a ignorância das pessoas, elas não entendem, não sabem o que aconteceu e começam a fazer as suas análises. Mas o fato é que esses dois condomínios, eles foram construídos numa área impedida, né, vamos dizer assim, ambientalmente, né? Então é uma área de instabilidade.
E como é uma área de instabilidade, você jamais poderia fazer, né, construções arquitetônicas ali, como o que ocorreu. Então você vê que grupos compram áreas baratas e vendem caro, ou seja, num preço 100 vezes maior, vamos assim dizer, para os órgãos públicos, com dinheiro público, para depois dar a destinação desses, né, desses condomínios. Então, o que ocorre? Então, não podia fazer, e a Bárbara Rufino estava à frente, ajudando o pessoal, mas aí quando eles resolveram fazer aquela manifestação, ficar na frente do condomínio, eu vi o vídeo, né, com muita chuva, criança chorando, e eles pedindo ajuda, e resolvi, lembro-me direitinho, foi no feriado de Tiradentes. Então no outro dia, que era o feriado, foi no dia que antecedeu, né, o feriado. Então no outro dia eu fui lá, eu vi aquilo, liguei, porque a deputada federal Alê Silva, que disponibilizou uma verba para o Movimento Transforma, para nós colocarmos a pedido nosso na educação. Então ela viria aqui entregá-la, a verba, visitar o local. Então eu chamei ela e disse se ela toparia ir até o residencial. E assim ela topou e nós fomos. Fui lá, perguntei se eles receberiam. Sim, eu e lembro. Depois do feriado ela veio e eu levei. Então ela tocou esses projetos para frente. Ela disse que não prometeria nada, mas o que fosse possível fazer ela faria. E assim ela fez. Ela identificou todas as problemáticas que ocorreu. Então houve documentos ali, vamos dizer assim, que foram feitos omitindo fatores, documentos ambientais e assim por diante. Sim. Então, isso para poder liberar, e vamos dizer, na Caixa Econômica Federal em Tiutaba, em Uberlândia, que é a central, mas quando chegou para finalizar a obra, era necessário, né, a fiscalização da Caixa Federal em Brasília. E não passou o documento, não passou a fiscalização, porque as pessoas, se assim elas tivessem entrado lá, elas correriam risco de vida, porque a parte do subsolo, né, ela estava próxima a se romper. Então precisava-se de uma grande quantidade de verba para restabelecer aquele a segurança do local. Isso foi aonde a Alê Silva ela buscou, junto ao Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento das cidades. Ela buscou, articulou, e também nós temos que falar, foi o Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro. Então ele disponibilizou a verba, que não foi pouca, para poder restabelecer a fundação, a estrutura da fundação ali do bairro. Só então, depois de liberado isso tudo, a empresa contratada para fazer o restabelecimento e assim por diante, pôde fornecer liberar as casas. Então, existia uma política em cima disso, lembro-me muito bem, porque era para ter sido entregue em 2015, se não me engano. Então o pessoal assinou o contrato e dali para frente começou-se aquela tentativa de ganho político. Então ocorreu na eleição de vereador, ocorreu na eleição anterior de deputado. Sim. Nós vamos conseguir fazer. A própria Leandra, ela abraçou dizendo, nós vamos fazer. O próprio Renato Moura foi ali querendo, né, dizendo um cara que já estava há quantos anos, né, quando na Secretaria de Desenvolvimento Social, depois como vereador, nunca conseguiu restabelecer, e aquilo não seria restabelecido, as pessoas não estariam lá até então, se acaso não fosse determinada verba para reconstrução e assim por diante. Enfim, então você vê os políticos dizendo, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou aquilo lá, e acaba que
talvez por incompetência política, Sim. porque você imagina Janones batendo do jeito que estava no Bolsonaro. Você acha mesmo que ele iria Estabeleceria um diálogo, né? articular, conseguir um restabelecimento ali para poder ter verba para poder concluir? Não, jamais, jamais. Então é por isso que eu digo para você, você tem que ter uma posição séria de não fazer palanque eleitoral, não de fazer populismo, porque você tem condições de conversar, assim como você falou, tanto com direita quanto esquerda, porque o que está em jogo é a vida da população, não essa, vamos dizer assim, essa questão de direita, esquerda, extrema direita, isso para mim é um absurdo isso aí. Sim. Você está entendendo? A população sofre e nós precisamos de desmistificar isso, nós precisamos tirar isso do Brasil inteiro, inclusive de Ituiutaba. Então, quando eu vim e fiz uma live juntamente com o Wayne, eu expus todos os processos que estavam acontecendo, mostrei. E também, ao mesmo tempo, estava tendo até uma composição junto à SAI para poder mudar o sistema de cobrança. Sim. E aumentar e criar TBI. Uma taxa TBO de água e TBO de esgoto. Eu fazia parte, né, do Conselho Municipal de Saneamento. Isso, né, como representante da universidade, né, da UENG. Mas eu comecei a questionar sobre isso aí, o que estava gerando, que eles estavam usando aquilo para poder pegar a anuência do conselho, jogar essa mudança, cobrança de imposto e jogar nas costas, né, das pessoas para poder tentar fazer um restabelecimento daquela área e assim por diante, para ganho político e assim por diante. Então correram comigo, pediram para trocar, né, me tirar do conselho. Do conselho. Justamente, troca porque, né, aí já vem outras pessoas, outros personagens. Sim. Que hoje está na política atual, que está... Mas enfim, né, aí você vê a ignorância das pessoas. Mas isso para restabelecer. Então acabou que eu mexi, né, com muitos fatores, mas eu não tive a malícia de que algo viraria para o meu lado. Né, nessa questão aí de sofrimento, de ameaças que eu tive, e enfim, não só dessa questão desse loteamento, né, desses condomínios aí da Minha Casa Minha Vida, especificamente Nova Ituiutaba 2 e 4, mas também, né, outras indas e vindas que eu tive, né, acompanhando, não só eu, mas o N, o Tenente Marco Antônio, fomos nós ali que estivemos mais à frente. Recebi processo da prefeita, mas ela não ganhou, porque tudo que a gente colocava, tudo que o movimento é sério. Sim. É uma entidade séria. Então ela colocava, tudo que ela fazia é tudo fundamentado, é tudo com documentação correta, e isso aí fez com que não houvesse nenhum tipo não vingasse nenhum processo, né, contra nós. Quando aconteceu ser empresário também, da sua loja pegar fogo, você acha que teve envolvimento com essas denúncias? Olha, até hoje nós estamos por entender o local que ocorreu. No enfrentamento ali do fogo, foi o sargento, me fugiu o nome dele aqui agora. Sim. Até ele esteve à frente e posteriormente eu questionando, ele me falou, olha, mas foi uma coisa muito estranha. Havia vários pontos de foco de incêndio. Se fosse energia elétrica, ele começava num ponto e saía para outros, né? Mas ali havia vários focos, tanto em uma empresa quanto na outra, né? As posições, uma na frente, outra atrás e assim por diante. Então é uma coisa muito estranha, que até hoje eu também não sei por que quem faz perícia desse tipo de incêndio é a Polícia Civil. Sim. Não é o Corpo de Bombeiro. Então, o Carioca está até lembrando aqui que é o Sargento Nogueira. Isso, é o Fábio Nogueira, isso mesmo. Mandar um abraço pro Clésio. O Clésio disse o seguinte, né? O Clésio Braga Carioca. Ele falou que vem ir pra disputa de 2024, que é pra amarrar as calças, né? Mas enfim, dando continuidade, houve a perícia? Houve investigação sobre? Assim, a investigação
né, foi, obviamente, partiu ali pela Polícia Civil. Eu acredito que não fosse o órgão, né, mais correto, porque Polícia Civil investigar fogo, incêndio, alguma coisa. Mas é por causa da perícia técnica, Isso, não? alguma coisa assim. Não, mas assim, e o laudo no técnico? Foi atrás, não foi? Por que do bombeiro? Mas assim, o que se tem é que, né, não deu em nada, né, jogaram na questão da eletricidade. Porém, eu fico até hoje me questionando, mas por que a eletricidade? Se foi falado, se foi no momento que até ele prestou depoimento, tá? Para delegar, Sim. delegado e tudo por diante. Mas houve a coleta também de informações e assim por diante. Mas é o que nós vemos aí, né? Algumas incoerências, né? Naquele momento, eu vou te dizer uma coisa, em função de pandemia, acaba-se que você opta por algumas coisas e, por exemplo, assim, você às vezes faz um seguro com um banco. Sim. Porque você precisa levantar um capital e assim por diante, aí você faz o seguro, mas o banco está preocupado naquele momento só, sabe, em fazer o seguro para você. E depois entrou 2020, começou a pandemia, então banco fecha, abre, então ninguém procurou para poder renovar o seguro. Você não estava segurado. Não, aí acabou que também nós esquecemos, porque é muita coisa, e sempre que quando você tem, né, os corretores de seguro, eles vão atrás, te liga, né, com tempo de antecedência, e não aconteceu e não foi renovado, estávamos sem seguro. Então, o que? Vamos dizer, praticamente arrebentou com a família, né? Em todos os setores, financeiramente, foi, e emocionalmente e aí também. tudo, de todas as maneiras. Então, uma coisa que, infelizmente, nós queremos esquecer, porém, né, guardar só como aprendizado. Mas né, ainda está bem vivo questões. ainda, né? Dói, né? Vamos lá, vamos partir já para a reta final. Eu queria fazer o pinga-fogo, que eu vou te falar alguns nomes e eu queria que você falasse da pessoa, fizesse suas considerações, fica à vontade, né, para falar da forma que quiser. Sucinto ou descrever mais, fique à vontade. Eine. Vou falar só o primeiro nome, porque o segundo nome dele eu não dou conta nem de pronunciar. Alemagni. Alemagni. Olha, eu já o conhecia de nome, mas conheci mais especificamente na campanha como vice-prefeito, e me surpreendeu muito inteligente, extremamente inteligente, a capacidade, né, de raciocínio cognitiva, vamos dizer, acima, né, do normal, né, da população. Um cara simples, humilde e que pensa no bem da cidade. Ele não tem essas pretensões políticas também não. Ele quer limpar, né, vamos dizer assim, a problemática, né, aqueles que fazem o mal, né, à cidade. A Câmara a gente já falou, então eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre a Câmara. Renato Moura. Você lembra daquele programa de você tira o chapéu para Renato Moura ou não? Eu esqueci agora o nome do... É do Raul Gil. Raul Gil. Era bom, eu assistia. Não, eu não tiro o chapéu para ele, né? Não tenho o respeito, né, com ele, mas não assim como pessoa, né? Não o nome dele, ok? Não como pessoa, mas politicamente eu não tenho respeito, porque eu não vejo que as suas ações são ações de pessoas corretas, dignas, que querem realmente fazer o bem para a população. Silvio Vilarinho. É uma pessoa boa, é uma pessoa envolvida com todo, né, vamos dizer assim, empresariado de Tuiutaba. É um nome que eu até disse para ele, naquele momento da eleição, eu falei, mas você está disposto a sujar o seu nome mesmo? Colocando o seu nome junto, não pela Leandra, tá? Eu quero deixar claro por isso, mas pelo Janones, que eu sei, a gente todos sabe que é a mesma coisa de um escorpião, você querer carregar um escorpião, ter como um animalzinho aí que está dormindo com você na cama e assim por diante, porque ele vai te picar.
Então foi nesse sentido que eu falei para ele. Agora a Leandra, não tenho nada contra ela, eu acho que, não sei se você ia perguntar sobre Leandra. Sim, vai chegar ela também. Cristina Garville? É uma pessoa de respeito, tá? De Ituiutaba. Ela fez sim várias ações, principalmente na época lá do Publi Chaves, né? Esteve à frente de várias, tanto secretaria como da SAI. Família tradicional, família boa, que quer o desenvolvimento de Ituiutaba também, pessoa íntegra, e está sendo massacrada aí, infelizmente, por passos aí, né, vamos dizer assim, publicitários, né, errados dela própria, né? A Bernadette está falando, se pronuncia Alemani. Alemani, né? Alemani. Então tá aí. Juarez, obrigado pela audiência, tá mandando parabéns pela entrevista. Vamos lá. Leandra Guedes. Eu acredito que ela foi iludida, é uma pessoa boa, iludida pelas questões materiais. Aí entra dinheiro, acho que às vezes... quando nós começamos, lá no início da entrevista, você disse, olha, será que, de certa forma, você disse que será que todas as pessoas que entram nessa política, pelo fato de estar envolvida com a grande questão, com muita gente ruim, será que ela também não vai ficar ruim? Ela não vai permitir que aconteça? Infelizmente, eu acho que ela se iludiu, né, pelas questões materiais. Como pessoa, não tenho nada a dizer a respeito dela. A capacidade, se quisesse realmente estudar, se quisesse buscar melhorar, ela seria sim uma boa administradora. Entretanto, não a vejo como administradora nenhuma nesse momento, porque não buscou querer melhorar. Se Deus a colocou, se os fatos levaram para que ela, né, chegasse a ser prefeita, eu estou dizendo no meu caso, e se eu não tivesse a estrutura necessária, o conhecimento necessário, eu iria buscar. Então, mas ela não buscou, ela permitiu, e então está fazendo parte aí de um joguete aí muito grande. E quem manda na cidade? Olha, não é só o Janones não, viu? Tem mais gente por aí. Quem? De secretário aí Eu acredito que todo mundo saiba aí, né? Você tem aí o Conrado, né? Conrado também tem grande parte aí nessas questões todas aí. Conrado também é oriundo da UENG, né? Oriundo da UENG. Vocês trabalharam junto? Trabalhamos sim. Qual a avaliação que você faz do Conrado? Olha, eu sinceramente eu não teria como amigo, né, no meu convívio, tá certo? Agora, as pessoas erram muito, mas o fato gostoso é que quando você erra e você, né, busca melhorar, falar, olha, eu errei, vamos melhorar, aí tem toda, né, vamos dizer assim, uma sinergia, né, positiva. Mas eu não vejo que seja o caso dele ainda. Querer melhorar. André Janones. Tinha tudo para ser, né, um grande político. Teve a oportunidade rara, né? Como a gente estava falando aqui mais cedo. Sim. E não abraçou. Preferiu continuar com essa questão de populismo. Enfim, né, tudo que eu não teria, né, como base, não buscaria como base para construir uma vida futura aí de política e nem pessoal. Max, quero te agradecer, quero deixar o microfone aberto, se tiver alguma consideração, alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade. Então, eu assim, de fato, estou satisfeito por ter, né, dado certo agora nesse momento essa entrevista, né? Mesmo ainda passando por tumultos aí com relação à saúde, tá? E sofri bastante na pele essa questão onde Ituiutaba poderia já ter, né, já estar desenvolvida, já ser um centro, né, de excelência aí com relação a, inclusive, ao câncer. Na questão também de exemplo, meu filho, meu mais novo,
Eu, assim, devido à questão de planos de saúde também, mas eu tinha a opção de fazer com que ele tivesse nascido aqui em Ituiutaba mesmo, sabe? Mas por falta de UTI neonatal, eu optei por, né, pelo nascimento dele em Itumbiara. Até mesmo pela Unimed de lá, tem toda a questão, o aparato, tudo. Isso me veio uma questão aqui, que vários políticos já disseram isso dentro da Câmara Municipal de Ituiutaba. Não foi só um, não. Tá? Recentemente tem um mais recente da campanha, mas anteriormente eu já ouvi as outras falas que não é viável ter uma UTI neonatal em Ituiutaba. É mais viável você contratar uma ambulância, contratar um avião que seja para deslocar para outro centro. Sim. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi dizer. Porque o dinheiro público é para cuidar de vidas. Aonde a iniciativa privada acha não viável, o dinheiro público está aí para isso. Então deveria-se ter uma UTI neonatal em todas as cidades do Brasil e do mundo. Mas infelizmente essa viabilidade aí com o pessoal, porque não dá lucro, não dá dinheiro, não dá como, né, a manutenção, mas dinheiro público é para cuidar das pessoas. Tá certo, Max. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenhamos outras oportunidades, né? Eu ia te perguntar se era candidato, mas você já deixou claro. Mas antes de finalizar, vai continuar no PTB? Olha, o PTB está passando por um processo, né, de junção com o Patriotas. Ele está fazendo a fusão junto com o Patriotas. Isso, vai chamar... O nome mais provável é Mais Brasil, tá? Mas tem outro nome também, mas o mais provável é Mais Brasil. E está tudo pronto, tá? Só está aguardando a assinatura da nossa ministra Carmen Lúcia. Só está aguardando isso aí para poder efetivar e... Já vai valer para a próxima eleição? Vai, tem que valer, né? Então, ou seja, ela tem que assinar isso aí até agora no final de novembro, início de dezembro no máximo, né? Para que tenha. Tem legenda de vereadores com você? Tenho. Isso aí a gente tem, né, muitas cartas na manga, né? Vamos dizer assim. Mas... eu até prefiro e não posso estar dizendo aqui, você não leva a mal, porque infelizmente existe... Se resguardar. Resguardar um pouquinho. É engraçado, né? Para finalizar, depois que você me falou, né? E aí faz sentido, você lembra muito o Gilson. Às vezes na fala, às vezes no comportamento, talvez um traço familiar, mas Gilson Lucas Lima, um grande abraço. Ele falou que não quer mexer com política nessa eleição, né? Ele que sempre brincou comigo e a gente fez a administração junto, né? A gente compôs uma mesa de administração. Então um grande abraço para o Gilson, eu tenho certeza que contribuiu muito para a cidade de Ituiutaba, já foi vice-prefeito, já foi secretário, então sem dúvida nenhuma deixa um legado aí, né, para a família. Um grande abraço para você e sempre que a gente encontra a gente brinca muito e ele me chama de comuna até hoje, lembrando da época que eu era comunista, né? Max, muito obrigado mais uma vez e volto sempre. Eu agradeço aí, muito obrigado a todos e boa noite. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao Café Coré, que é parceiro nosso, a JR Financiamento de Veículos, Motos, Carros e Motos, né? Na 18 com a 7 e a 9 e a GIM Technology. Para você que precisa aí colocar câmeras, eu disse empresa, pessoa física, procure aí, né, o auxílio deles, que pessoal totalmente competente para te atender da melhor forma, viu? E também ao Leonardo Altef, o meu muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Um grande abraço. Durante a semana sai cortes, tá? A gente atrasou um pouco os cortes do N, mas bombou. Teve corte lá que já deu mais de 1.500 visualização. E a gente fica muito satisfeito com o alcance da nossa página, uma página recém-criada. Jaderson Lemon. Jaderson, é a primeira vez que eu falo com você, né, Jaderson? Meu xará. Uma vez, Jaderson, só pra gente lembrar aqui, uma vez me perguntou, eu vi a tradução do nome Jaderson, né? É filho de Jader.
Meu pai chama Evaldo, o seu eu sei que chama Jader. Então um grande abraço para você, obrigado pela audiência, funcionário efetivo e de carreira aí na prefeitura. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Se não acontecer nada durante a semana e a gente resolver aparecer por aqui, porque o fogo no parquinho está acontecendo, quem sabe o que vai virar. Falar nisso, o Marcos falou um negócio e eu não tinha falado. Teve gente que foi ouvido, viu, pela Polícia Federal no esquema da rachadinha aqui da cidade de Tiltaba por videoconferência. Fica a curiosidade aí para todo mundo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.